Boa noite, estudantes, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Introdução à Engenharia. Meu nome é Juliano Silveira Baena, tá? Então, na última aula nós fizemos uma introdução, né, e concluímos uma atividade que a professora Jennifer tinha passado para vocês, tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as atribuições de um engenheiro, né? O que um engenheiro civil pode fazer, quais são as atribuições e vamos falar um pouquinho sobre os órgãos que regulamentam a profissão de engenharia, tá? Bom, então, inicialmente, né, nós precisamos definir alguns pontos. Né, ó. Então, nós vamos falar das áreas de atuação profissional, as entidades que regulamentam a profissão e os objetivos específicos, né, dessa aula, que são que vocês consigam reconhecer as áreas de atuação de um engenheiro e reconhecer os órgãos fiscalizadores da área de engenharia, né, ficar ciente do que é e de como funciona isso daí. Então, quais são as atividades dos engenheiros, né, de maneira geral? O que o engenheiro civil faz? Né? O engenheiro civil ele trabalha de diversas formas. Ele trabalha com projetos, ele trabalha com execução de construções, seja essas construções casas, edifícios, construções de pontes, viadutos, barragens, desenvolvimento de estradas e assim por diante. Mas falando de maneira geral, né, comparando os engenheiros de hoje com os engenheiros de antigamente, os engenheiros de antigamente eles eram mais por trabalho braçal, né? Eles experimentavam mais. Eles não tinham tanta técnica e tanto recurso científico que a gente tem hoje para poder aplicar. Então eles tinham que ir fazendo por experimento. Se você pegar as civilizações da Grécia, as civilizações de Roma, por exemplo, eles desenvolveram grandes construções. Só que essas construções, normalmente, elas eram feitas por procedimento experimental. Eles iam por tentativa, né? Tentativa e erro, né? Contanto que muitas pessoas acabavam sofrendo acidentes, perdiam a vida, né? Por não ter assim um método tão definido de trabalho, tá? Então aqui tem uma pequena definição, tá? Vamos dar uma olhada aí. Ó. São diversas atividades que um engenheiro pode desenvolver, seja qual for o seu campo de atuação. Diferentemente dos engenheiros de antigamente, que utilizavam suas capacidades intelectuais e manuais, ou seja, trabalho braçal, atualmente os engenheiros das novas gerações contam com o auxílio da tecnologia, softwares, máquinas e equipamentos, que são muitas vezes desenvolvidos pelos próprios engenheiros, tá? Ou seja, eles concentram todas as suas habilidades, né, e seus esforços no intelecto, né? Habilidades e esforços intelectuais. Interessante falar aqui sobre os softwares. Como eu comentei com vocês um pouquinho na primeira aula, né? A gente fez uma apresentação e depois vocês fizeram a atividade. A gente tem muitas ferramentas para a gente trabalhar hoje em dia. Por exemplo, eu tenho softwares, né? Nós chamamos de softwares, são programas de computadores, onde eu tenho programas para desenvolver projeto arquitetônico, para desenvolver projeto estrutural, para desenvolver projeto hidráulico, né? Ou seja, projeto de água fria, projeto de esgoto, para desenvolver projeto elétrico, né? Ou seja, passar toda a iluminação, todas as tomadas, né, da nossa casa, o dimensionamento dos fios, né, qual que é o tamanho, né, ou seja, qual que é o diâmetro do fio, que nós comumente chamamos de bitola. Então nós temos diversos softwares que ajudam aí a gente trabalhar no nosso dia a dia. Além dos softwares, quando a gente vai executar uma obra, quando o engenheiro civil vai executar alguma coisa, ele conta com um recurso de máquinas e equipamentos muito grandes, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando com um terreno, certo? E eu preciso estar nivelando, ou seja, deixando esse terreno plano. Né? Eu posso usar diversos recursos e diversas máquinas para poder estar fazendo isso. Uma delas, por exemplo, eu posso muito bem entrar com uma retroescavadeira, né? Essa retroescavadeira ela entra e faz a retirada daquele solo que eu não preciso para mim. Eu posso utilizar equipamento de topografia para mim estar fazendo, né, trabalhando com níveis no terreno, né? O que nós chamamos de equipamento topográfico, pode ser um teodolito, pode ser uma estação total, pode ser um GPS, são equipamentos avançados aí, tem outros equipamentos, e em praticamente toda a área a gente vai estar utilizando essas máquinas e esses equipamentos. Tá? Então na nossa profissão a gente está bem seguro disso daí. Né? Além das máquinas e equipamentos, nós temos diversos materiais que nós podemos estar utilizando. Né? Sem contar que todo profissional ele deve trabalhar com o que nós chamamos de EPI, equipamento de proteção individual. Temos o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva, tá? Mas mais para frente vocês vão estar tendo mais informações a respeito desses equipamentos, né? Em outras disciplinas específicas aí. De maneira geral, a gente pode falar que um engenheiro, seja ele de qualquer tipo, né? Seja ele engenheiro civil, seja ele engenheiro de produção, engenheiro de materiais, ele trabalha com alguns fatores que são genéricos para todas as engenharias, entre eles, né? As ideias, os objetos, as pessoas e os dinheiros. Todo engenheiro trabalha com ideias, trabalha com soluções.
Basicamente, a gente tem um problema na vida real e a gente tem que dar uma solução para esse problema, seja ele de qualquer tipo, né? E nós utilizamos os conceitos e os princípios científicos, ou seja, todos os conhecimentos que nós podemos chamar de ciências exatas, daí a aplicação de matemática, física e química, e que nós chamamos de ciências de engenharia, que são disciplinas específicas da engenharia, a gente pode estar utilizando isso para estar resolvendo esses problemas, para estar criando ideias e criando novas soluções. Nós temos então os objetos, máquinas, equipamentos, softwares e materiais, né? Eu já até comentei a respeito disso. Nós podemos trabalhar então aí na parte de pessoas, né? O engenheiro ele precisa saber lidar com pessoas, saber como falar com o cliente, como se dirigir com o cliente, qual a maneira adequada de você apresentar um projeto. Conforme vocês forem avançando no curso, uma coisa interessante a falar sobre isso é que vocês vão perceber que existem diversos conceitos técnicos de engenharia, termos técnicos específicos, que não necessariamente todas as pessoas, né, pessoas que não são da área, têm a obrigação de saber esses termos. E às vezes você tem que usar uma outra linguagem para poder estar falando com o cliente, para que ele entenda de forma clara e objetiva aquilo que você quer falar, tá? Então ali nas pessoas nós temos colaboradores, clientes, supervisores e vendedores. Interessante também falar sobre vendedores, né? É um outro campo que vocês podem trabalhar. Muitas empresas contratam engenheiros para trabalhar no setor de vendas, né? Eu tenho uma empresa em São Paulo, por exemplo, que eu trabalho com um certo tipo de cobertura metálica. E eu preciso de um vendedor. Nada melhor do que um engenheiro que entende o que é um produto, entende o material, entende como ele é feito, entende a qualidade do produto para poder vender, né? E ter poder explicar tecnicamente sobre esse serviço, sobre esse produto que está sendo vendido pela empresa. Então, muitas empresas contratam engenheiros para trabalhar com a parte de vendas, tá? E é interessante que a gente tem que ter toda uma ética profissional para a gente poder estar falando com essas pessoas. E depois nós temos a área de dinheiro, né? Temos ali custos, lucros, impostos, salários, né? Quanto ganha o salário de um engenheiro, qual é o custo para fazer determinada obra, por exemplo, qual é o lucro que você vai ter, porcentagem de lucro que você vai ter em determinado empreendimento. Né? Não somente é da engenharia civil, então todas as engenharias trabalham com essa área aí, né? É uma área importante também que nós podemos trabalhar. Parte de orçamento, por exemplo, né? Existem conforme vocês forem avançando no curso, vocês vão ver que tem diversos livros específicos para fazer orçamento. Não somente livros, mas existem softwares de computadores que ajudam você a estar fazendo um bom orçamento, né? Está pegando o valor correto de determinado material para fazer determinado tipo de obra no mercado. Né? E isso daí já poder compor um custo, ou seja, para você fazer um orçamento. Tá? Bom, quando a gente fala então, né, do que o engenheiro civil faz no campo de trabalho, qual é a atuação do engenheiro civil, nós temos que pensar um pouquinho aí no órgão que regulamenta tudo isso. O órgão que regulamenta tudo isso é o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Nós temos o CREA e nós temos também o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ambos são órgãos que regulamentam ali, né, as áreas da engenharia de maneira geral. Uma coisa interessante a falar sobre isso é o seguinte: para você ver o que você pode assinar, o que vai ser de sua competência quando você formar, varia um pouquinho de instituição para instituição. Por que varia? Porque cada instituição, né, tem uma certa grade, temos o que nós chamamos de grade básica, temos outras disciplinas que normalmente são consideradas disciplinas optativas, né, ou disciplinas opcionais, que o aluno ele pode estar fazendo, que se essa disciplina for oferecida pela instituição. Né? E cada disciplina tem uma certa carga horária, e isso varia um pouquinho de instituição para instituição. Aqui no caso, eu fui no CREA de Minas Gerais e eu peguei as informações para um engenheiro civil formado pelo Centro Universitário Otávio Bastos, ou seja, pela Unifeob. Né? Então, o engenheiro civil formado pela Unifeob, a descrição das atividades ela vai ser encontrada no artigo 7 da Resolução 218 de 73 e no Decreto Federal 235 de 69 de 1933. Também temos ali uma lei, né, que rege de maneira geral todas as engenharias, que é a lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Então é interessante para vocês, né, que estão no começo do curso de engenharia, procurar saber um pouquinho mais a respeito daquilo que vocês vão poder fazer quando vocês, né, se formarem, daqui a alguns anos aí. Uma maneira fácil de você entrar nisso daqui é você entrar no site do CREA, tá?
Então nós temos o site do CREA, ele é dividido por estado, então nós temos o CREA de Minas Gerais, como nós temos também o CREA de São Paulo. E eu vou mostrar as maneiras como você entrar aí. Para entrar e acessar, né, essa resolução, esses decretos, aquela lei, pelo site do CREA de Minas Gerais, você clica em institucional, ele vai abrir essa telinha aqui para você, ele vai abaixar essa tela e você vem aqui em legislação federal. Após você ter ido em legislação federal, ele vai abrir para você uma outra tela, ó, agora que ele já vai direto para o Confea, onde tem a legislação, onde é muito simples. Você tem aqui o que você quer procurar, se é uma lei, se é um decreto, decreto-lei, resolução e assim por diante. E aqui tem o número da lei, do decreto, da resolução que você está procurando. Coloca o número, faz o preenchimento daquilo que você está procurando, clique em OK e vai aparecer, você vai ter acesso a esse decreto, essa resolução em PDF, para você poder estar fazendo a leitura, tá? Então eu recomendo que todos os alunos acessem o site do CREA, ou de Minas Gerais ou de São Paulo, dependendo da onde você mora, tá? Para você poder estar fazendo isso. Para o site de São Paulo, é muito simples também. Ó. Esse é o site então do CREA de São Paulo. Você clica aqui em instituição, vem em legislação, nós temos legislação do CREA São Paulo e legislação do Confea. Clica aqui ó, em legislação do Confea. Quando você abrir, ele abre uma outra página onde ele tem a descrição do que é lei, do que é decreto, do que é decreto-lei, assim por diante. Tá, ó. Você clica então em iniciar consulta e você vai para aquela mesma tela, né, mostrado aí na apresentação, no caso do CREA de Minas Gerais. Vai para a mesma tela do Confea, onde a gente tem o número da legislação e aquilo que você está procurando, tá? Então é bem simples aí de você estar fazendo essa pesquisa e essa consulta. Bom, então a lei número 5.194, né, ela foi feita em 24 de dezembro de 1966 e ela foi sancionada pelo presidente Castelo Branco. O que ela fala? Vamos dar uma olhadinha só no começo dela aqui. Ó. Ela fala do exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia, ou seja, das atividades profissionais que essas profissões podem exercer. Então aqui ele começa, né, caracterização e exercício das profissões. Então a gente tem as profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização dos seguintes empreendimentos: aproveitamento e utilização de recursos naturais, meios de locomoção e comunicação, edificações, serviços, equipamentos urbanos, rurais e regionais nos seus aspectos técnicos e artísticos. Então se eu entrar nessa lei e for no capítulo 1 dela, eu vou poder ler outros itens, tá? Onde tem mais descrições do que um engenheiro, de maneira geral, pode estar fazendo. Então você percebe que está escrito de maneira geral o que você pode fazer, tá? É bem interessante. Uma outra consideração importante, quando vocês, né, obterem o diploma de engenharia, vocês têm que fazer o registro nesse conselho, ou seja, vocês têm que ir no CREA, seja de Minas Gerais, seja de São Paulo, você tem que ir nesse CREA e fazer um registro, né? Você não pode exercer a profissão de engenheiro sem ter esse registro, né? Aqui tem um exemplo desse registro, onde a gente tem o nome, filiação, nascimento, CPF, o documento de identidade, aqui vai ter a sua foto, tá? Vai ter o seu PIS. Então ele é como se fosse um documento de identidade, ele vale como se fosse um documento de identidade. E você só consegue exercer a profissão como engenheiro tendo esse número de registro no conselho, tá bom? Eu já expliquei, eu vou fazer a leitura só para finalizar, tá? Essa questão da regulamentação. Esta lei, entre outras coisas, define que o engenheiro só poderá atuar mediante associação ao conselho de classe pertinente à sua categoria. No caso dos engenheiros civis, estes, após a sua diplomação, devem filiar-se ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E aqui é o aviso, né, para você tomar cuidado, que não pode exercer a profissão sem ter esse registro, que é o exercício legal de profissão, onde você tem diversas sanções e pode levar o indivíduo até a prisão caso ele exerça, né, a atividade de um engenheiro civil sem ter esse registro. Então é bem interessante vocês saberem disso daí, que é a primeira coisa que vocês vão fazer assim que obterem o título de engenheiro da nossa instituição. Continuando ainda na lei, né, 5.194, nós temos aqui um pouquinho das atribuições profissionais de engenharia, ou seja, de maneira geral, né, ó. As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo consistem em desempenho de cargos e funções e comissões em entidades estatais, planejamento, projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais,
desenvolvimento da produção industrial e agropecuária, estudos, projetos, análises, avaliações, pareceres, divulgações técnicas, ensino, pesquisa, né? Por exemplo, eu sou engenheiro civil, eu trabalho com a parte de ensino, com a parte de pesquisa. Fiscalização de obras e serviços técnicos, então você pode trabalhar com obras, com serviços técnicos. Então ele está descrevendo de maneira geral o que um engenheiro pode estar fazendo ou não, né? Ó, quais são essas atribuições profissionais. Aqui, pessoal, entrando especificamente então no decreto 231 de 96 de 1933, nós encontramos o seguinte, ó, compete ao engenheiro civil ou ao engenheiro de fortificação e construção o desempenho das atividades de 1 a 18, né? Então, se na hora que você entrar, né, nesse decreto e você vai ver que no primeiro artigo vai ter um item de 1 a 18, que são itens genéricos, que eles estão se referindo ao quê? As seguintes áreas de atuação: a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos, sistemas de transportes, de abastecimento de água e saneamento, portos, rios, canais, barragens e diques, drenagem e irrigação, pontes e grandes estruturas, seus serviços afins e correlatados. Então essas são as áreas que, como engenheiro da Unifiob, você pode trabalhar. Você vê que é um campo muito grande que você pode falar, né? Que você pode estar trabalhando e atuando no mercado. Tá? É um campo muito grande. Uma outra coisa interessante que a gente pode falar, né, que é a respeito do CREA, toda vez que você faz um projeto ou uma obra, normalmente nós temos o que nós chamamos de documentos que são exigidos quando você vai fazer esse determinado projeto ou fazer determinada obra. Então a gente tem alguns procedimentos. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor assim que você está fazendo uma edificação residencial, né, unifamiliar aí. Você está fazendo um edifício aí. Quais são os documentos que são indispensáveis aí? Então você tem que ter um responsável técnico pelo projeto de edificações aprovado na prefeitura ou órgão equivalente. Você tem que ter projeto estrutural, projeto das instalações prediais, olha lá. Ó. Então ó, você tem que ter projeto de sondagem, fundação e estruturas, projeto elétrico, telefonia, hidrossanitário, gás pluvial, né? São projetos que nós podemos estar fazendo. Levantamento topográfico para a gente poder estar iniciando essa construção. Execução propriamente dita da obra, né? Um acompanhamento da obra e serviços complementares. Então você tem que ter isso em toda a obra, você tem que ter o que nós chamamos da placa de obra, que é a identificação do profissional responsável, né? O responsável técnico pela execução da obra. Temos também ali, ó, no caso, o responsável técnico pelo projeto de mecânica dos solos e obras de terra, execução da obra por subempreiteiros e prestadores de serviços. Então, quando você, né, tiver alguma parte da obra que você for terceirizar, você tem que cobrar, tá, desse profissional uma RT. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu sou um engenheiro civil e eu faço projeto estrutural. Eu forneço esse projeto estrutural, só que, por exemplo, eu não forneço o projeto da laje. Então eu passo meu projeto estrutural, eu contrato uma empresa de laje para estar fabricando aquela laje, né, aquele trilho que vai ser utilizado na minha construção. Quando você faz isso, você tem que pedir, você tem que exigir uma RT da laje, da onde você está comprando a laje. Você tem que indicar para o cliente exigir essa RT. Tá? Ou se você for engenheiro responsável, você tem que cobrar essa RT. Por quê? Para você ter uma certa segurança. Porque se você não tem uma comprovação se a laje está de acordo com o projeto estrutural, você está em risco. Porque você é o responsável pela obra e você, se tiver algum problema naquela obra, você vai ter que assumir toda a responsabilidade, tá bom? Uma coisa interessante também a falar aqui, né, é que o CREA, normalmente, ele manda um agente para poder fiscalizar as edificações, né? Então, onde você tem esses serviços, ele manda fiscalizar, ele faz uma conferência dos projetos, ele vê se tem responsável técnico pela obra. Se ele chega, né, se você começa a executar uma obra sem ter esses projetos, sem ter sido aprovado, por exemplo, por prefeitura, porque você tem que fazer entrada na prefeitura do projeto, ele simplesmente embarga a obra, né, e a obra fica paralisada, podendo dar multa aí para os responsáveis, né, que começaram a executar a obra sem ter todos esses documentos. Então é interessante estar falando isso para vocês já começarem a ter essa conscientização do papel do engenheiro e de como ele deve se comportar, tá, pessoal? Uma outra área, então, nós temos a questão das edificações industriais. Então, olha lá, procedimentos, que é o que é indispensável. Então, é o responsável técnico pelo projeto de edificações aprovado na prefeitura ou órgão equivalente.
E nós temos os outros projetos, projeto estrutural, projeto de instalações prediais, tá? Projeto e execução de instalações de prevenção e combate a incêndio, né? Então, como engenheiro civil, você pode fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio, levantamento topográfico, execução da obra, tá? E assim outros aqui, ó. E no caso de existir, né, normalmente quando você faz uma terceirização de algum serviço, você não faz tudo sozinho, né? Você tem que pedir uma RT para esse responsável ali. Da mesma forma, o CREA manda um agente para estar fiscalizando isso daí, tá? Uma outra área, então, que o engenheiro civil pode estar trabalhando, obras viárias, né? Ou seja, estradas e vias, né? Onde fiscalizar rodovias, concessionárias de pedágio, órgãos e entidades públicos. Geralmente, a manutenção das rodovias é uma das atribuições do governo federal, estatal ou municipal. As rodovias interestaduais ou federais, que é aquelas rodovias que têm a sigla BR, são mantidas pelo DENIT. Lembrando que o DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que é um órgão do governo federal. Então, quando você está trabalhando com obras viárias, você também tem que ter, né, ó, verificar o responsável técnico referente aos seguintes serviços: estudo de viabilidade, projeto do traçado, ou seja, como é que você vai passar a sua estrada, como é que você vai desenvolver ela, vai ter curva, não vai ter curva, precisa de curva. Então, se você tem lugares onde você tem muita inclinação, seu carro ele não consegue subir de um ponto para o outro. Você vai ter que fazer curvas, né, para você poder fazer isso. Então, você tem que fazer esse tipo de projeto, né, o que nós chamamos de projeto de traçado. Acessibilidade, tráfego, né, mecânica dos solos e obras de terra para pavimentação. Como é que você faz a pavimentação? Sinalização, drenagem, então chove, né? Aquela água, para onde que vai aquela água? Você tem que levar ela para algum lugar, né? Senão o nosso pavimento ele não aguenta. E assim por diante, tá, pessoal? Então é interessante vocês estarem dando uma lida nisso daqui, porque você vê que tem bastante coisa: execução de sondagens, execução de controles tecnológicos, concreto, aço, solo, fiscalização das obras, placa de obra, locação de obra. Então tem todo um procedimento que você tem que fazer. E você percebe que esse procedimento está variando dependendo do tipo de obra, do tipo de serviço que você está fazendo, né? Aqui tem mais um exemplo, por exemplo, no caso de barragens e diques. Então, lá onde fiscalizar usinas hidrelétricas, propriedades rurais, onde for constatada a existência de obras com essas características. Mais uma vez, você precisa ter, então, um responsável técnico referente pelos seguintes serviços, né? Estudo de viabilidade, projeto geométrico, mecânica dos solos, obra de terra, execução das obras em si, né, fiscalização dessas obras, execução de controles tecnológicos e assim por diante, tá? Então são diversos os documentos que você tem que ter para você poder estar iniciando e estar fazendo uma obra de maneira adequada, de maneira correta. Bom, pessoal, então o principal documento quando a gente faz um projeto, quando a gente faz uma obra, é o que nós chamamos de ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, né? Todo engenheiro tem que ter, dependendo do tipo de serviço, né, tipo de obra, tipo de projeto que ele for fazer, ele tem que ter essa anotação de responsabilidade técnica, aonde ele vai ser o responsável por determinada função, determinado projeto. Então aqui, ó, como visto nos slides anteriores, toda obra ou serviço de engenharia necessita de um responsável técnico, que nós chamamos de RT, que é o engenheiro responsável por um ou mais trabalhos ou projetos dentro de um mesmo empreendimento. O documento que comprova esse registro é o que nós chamamos de anotação de responsabilidade técnica. Este documento é emitido pelo CREA e deve ser devidamente preenchido com os dados corretos, pois ele se torna um documento oficial e ele é exigido, esse documento ele é exigido em casos de fiscalizações e em casos de sinistro, ou seja, em casos que ocorrem acidentes na obra ou em determinado tipo de obra. E ele é exigido pelas autoridades judiciais, ou seja, se você fez uma casa e você não fez o acompanhamento da obra, deixou simplesmente o pedreiro, o mestre de obras executando, e você assinou esse documento de anotação de responsabilidade técnica. Se tiver algum problema, o cara está executando um muro, ele foi arrumar alguma coisa na parte de baixo do muro, ele abriu uma vala em cima desse muro, ele não escorou esse muro, por exemplo, bateu um vento, esse muro caiu em cima do servente, do pedreiro, e matou esse profissional, né? A primeira coisa que vai ser vista é como foi feito esse procedimento e quem é o responsável técnico. Se você é o responsável técnico, você vai sofrer processo judicial e você vai, né, sofrer as consequências de você ter feito um mau trabalho aí, podendo perder o seu CREA e podendo até mesmo ser preso, tá?
Aqui a gente tem um exemplo, então, dessa ART, ó, notação de responsabilidade técnica. Futuramente vocês vão preencher uma dessas só para treino, só para fins de treino. Então ela é muito simples. Ela tem aqui o responsável técnico, né, onde a gente tem o número de registro. Nós temos os dados de contrato, né, da empresa para aquilo que você está fazendo determinado serviço. Nós temos aqui, ó, o vínculo contratual, né, a unidade administrativa, empresa de teste, assim por diante. E nós temos aqui o principal, que é a atividade técnica desenvolvida. Aqui no caso, no exemplo, está assim, ó, desempenho de cargo técnico, resolução 1025, obras e serviços, cargo, função. Vínculo técnico com a empresa, desempenho de carga e função técnica dentro da empresa. Então aqui vai aparecer aquilo que você está fazendo. Estou fazendo um serviço de topografia, então ele vai estar direcionado para um serviço de topografia. Eu estou fazendo um projeto estrutural, então vai estar aqui projeto estrutural, tá? Não necessariamente com essas palavras, com outras palavras mais técnicas, mas vai ser o que está escrito aqui. E em função do tipo de atividade que você está exercendo, você tem um valor que você paga para você tirar essa ART, tá? Então nós pagamos isso daqui no CREA, tá bom? E assim o preenchimento aqui é normal, tá bom? Preenchimento, assinatura, é um preenchimento normal. Então mais para frente vocês vão estar preenchendo uma dessas só para vocês aprenderem e se familiarizarem com a ART. O importante, pessoal, da ART é vocês sempre terem a consciência que vocês respondem diretamente por uma construção durante 5 anos. E indiretamente vocês respondem por mais de 30 anos por aquela construção. Então, se você fez uma obra e deu um problema naquela obra, em 2, 3 anos que ela já ficou pronta, você tem que dar uma garantia para o cliente, entendeu? Ou seja, o profissional que assinou a execução, que assinou essa RT, ele vai sofrer diretamente por aquilo ali. Então, acontecem hoje em dia muitos casos do pessoal construir esses prédios para moradia, prédios Minha Casa Minha Vida. Prédios Minha Casa Minha Vida, normalmente o pessoal enxuga um pouco os preços, né, na hora de estar construindo. É o que nós chamamos de economia burra, né? Tem economia que é boa e tem muitas economias que são economias burras. E se dá algum problema, né, o engenheiro responsável ele vai ter que resolver isso aí depois. E normalmente dá muito rolo, viu, gente? O pessoal entra em processos, tem que chamar advogado e assim por diante, tá? Isso acontece mesmo. Bom, referente a tudo que a gente falou aqui então, né, você vê que a gente falou então da descrição do que um profissional de engenharia pode fazer. O que eu quero que vocês façam como atividade? O primeiro ponto é, vocês vão estar acessando o site do CREA e estar entrando naqueles decretos que foram descritos lá atrás, para vocês poderem estar lendo quais são as áreas, né, de engenharia, quais são as áreas de atuação de um profissional de engenharia civil, apesar que a maioria já foi falado aqui. Após, então, conhecer essas atividades, esses órgãos que regulamentam a profissão do engenheiro civil, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre qual foi a área que você viu que é de seu maior interesse. Então, por exemplo, eu gostei de trabalhar com projeto estrutural. Então, essa é a área de estruturas. O que você sabe sobre projeto estrutural? O que é um projeto estrutural? Para você começar a entender um pouquinho o trabalho de um engenheiro civil. Eu gostei de trabalhar com a parte de estradas. Quero trabalhar com um projeto de traçado. Então você vai fazer uma pesquisa, tá? Do que é o projeto de traçado, de como tem que ser, quais são as informações básicas para vocês entenderem isso daí. Então vocês vão escolher um tema, daqueles vários temas que a gente falou aqui na apresentação, tá? E vão fazer um resumo de no mínimo 5 páginas e no máximo de 10 páginas. Pode estar utilizando, tá, fotos dos sites que vocês estiverem fazendo a pesquisa, só que vocês têm que indicar as referências, ou seja, você tem que indicar qual site que você retirou aquilo. Eu peço para vocês fazerem a leitura e resumir o conteúdo estudado com as suas palavras, tá? Nada de dar Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Leia e entenda para você poder estar fazendo esse trabalho, tá bom? Então é um trabalho simples que você pode estar fazendo aqui. Aqui eu ainda deixo uma dica para ajudar na pesquisa, né? Temos aqui um breve resumo sobre algumas atividades exercidas pelo engenheiro civil. Algumas, tá, pessoal? Então o engenheiro civil pode trabalhar com projetos hidrossanitários, projetos elétricos e projetos de prevenção e combate a incêndio, né? Normalmente essa área nós chamamos de projetos complementares. Trabalhamos então com um projeto estrutural, ou seja, projeto de estruturas. Como é que eu faço para essa estrutura ficar de pé, para ela ficar estável? Né? Onde nós temos projeto estrutural de casas, sobrados, edifícios de múltiplos pavimentos.
Trabalhamos ali, podemos fazer projeto de arquitetura, apesar que, né, um arquiteto ele tem uma visão bem melhor disso daqui, mas o engenheiro civil também pode estar fazendo, tá? Desenvolver projetos de arquitetura. Não é o nosso forte. Nós trabalhamos mais nos projetos complementares na questão do projeto estrutural. Temos projeto e execução de obras especiais, tá? Então, quais são essas obras especiais? Pontes, viadutos, barragens, são obras de grande porte, né? São obras que são consideradas obras de arte também, você encontra desse formato, tá? Quando você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar obras especiais de arte ou obras de artes especiais, você vai ter lá pontes, viadutos, barragens, túneis, tá? Então, tem várias obras que entram nessa categoria. Projeto e execução de estradas e pavimentos, tá? Execução de estruturas utilizando. Por exemplo, eu tenho edifícios em concreto armado, mas da mesma forma eu também tenho edifícios em estruturas metálicas. Da mesma forma, eu tenho casas e edifícios em estruturas de madeiras. Eu tenho um tipo de sistema estrutural que se chama pré-moldado. Como é que são as estruturas pré-moldadas? Será que você já viu esse tipo de estrutura em algum lugar? Na Unifeob, nós temos um exemplo de um prédio que ele é um prédio pré-moldado, né? O prédio F ali é um prédio pré-moldado. Nós temos muitos exemplos ali na própria instituição. E novas tecnologias, por exemplo, que eu deixei um exemplo, construção em bambu, por exemplo. O que se tem de construção em bambu hoje em dia? Tá, então, essas são algumas atividades exercidas pelo engenheiro. Tem mais, como como nós já descrevemos acima, tá? Eu quero que vocês escolham uma dessas atividades para estar fazendo esse resumo, estar fazendo essa pesquisa, para você começar a se inteirar mais por uma área. Se você começar a fazer a pesquisa e você não se identificar tanto com aquele assunto, muda o tema, né? Eu quero que vocês façam de um tema que vocês se identifiquem. Ou seja, já é uma coisa que você já vai começar a ter um conhecimento maior, uma preparação maior, para que no futuro você já possa ir para essa área, já ir caminhando para essa área de atuação. Como vocês podem ver, tem diversas áreas que a gente pode estar atuando, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficar aqui então no chat para tirar dúvidas de vocês, tá? Eu vou desligar a câmera, eu vou desligar o áudio, mas eu vou estar no chat para tirar qualquer dúvida de vocês. Antes ainda de estar encerrando a videoaula, eu gostaria também de falar que nós não fazemos as coisas simplesmente da nossa cabeça, tá? Nós temos também, além do CREA e do CONFEA, nós temos o que nós chamamos de Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tudo, basicamente, que a gente faz, existe uma norma técnica por trás, um procedimento técnico por trás. Isso nós chamamos de NBR, né? São as normas brasileiras. Isso nós chamamos de NBR, que são regidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então aqui eu deixei alguns exemplos para estar mostrando para vocês. Ó. Aqui nós temos a norma, a NBR 6118 de 2014, onde ela fala dos projetos de estruturas de concreto, né, de estruturas de concreto armado, onde ela vai ter diversas diretrizes para a gente poder estar trabalhando e estar desenvolvendo as nossas estruturas. Então ela dá, né, os termos técnicos, né, esses termos que vocês ainda vão aprender isso daqui, em disciplinas específicas, tá? E ela vai dando toda a forma de como que você faz o dimensionamento das estruturas de concreto, como é que você faz a qualidade do concreto, como é que ele deve ser, como é que é a preparação desse material para ele estar sendo utilizado nas construções. Uma coisa interessante que a gente pode falar a respeito disso é o seguinte: muitos engenheiros não necessariamente seguem a risco a ABNT. Ele pode fazer isso? Ele pode. Só que se der um problema na obra e for constatado que o projeto que ele fez, né, ou a execução ou alguma coisa do tipo está fora de norma, automaticamente ele já dançou, entendeu? O ideal é que os seus projetos sigam rigorosamente as instruções da ABNT, tá? Ele vai de engenheiro para engenheiro, conforme vocês forem fazendo as unidades, vocês vão ver que tem muitas coisinhas aí no meio do caminho. Então aqui um exemplo, NBR 6118. Temos um outro exemplo aqui, alguns engenheiros utilizam, mas a maioria de que utiliza essa norma são os arquitetos, tá? Ó, desempenho térmico de edificações, zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Basicamente ela é uma norma que ela vai falar da bioclimática. O que é isso? É o estudo do sol, é o estudo de como que esse sol vai influenciar, de como que o vento vai influenciar. Então aparece aqui diversos mapinhas, onde é classificado o Brasil por regiões, onde a gente tem ali as temperaturas, a gente tem as condições de ventilação, condições para você fazer projeção de aberturas de janelas, de portas, tá? Então é uma norma interessante quando você vai desenvolver um projeto arquitetônico, né? É bem legal estar lendo aí. Quem utiliza mais acaba sendo o arquiteto.
Uma outra norma que vocês vão estar utilizando bastante no decorrer do curso, a norma de NBR 7190 de 1997, né? Não lembro aqui no caso se de 97 é a mais atual. Eu lembro que chegou a sair uma versão de 2010, mas eu não lembro se ela foi aprovada ali, a de 2010. Depois eu até procuro saber para informar vocês. Mas é uma norma, então, onde a gente tem o projeto e execuções das estruturas de madeira, onde ela vai falar todas as questões de estrutura de madeira, como é que você dimensiona, que tipo de madeira que você pode utilizar, né? No caso da madeira, tem que ser madeira legal para você poder utilizar, quais são essas madeiras, não é qualquer madeira que você pode utilizar para você fazer uma construção. Então, olha lá, você vê que tem, você percebe que tem várias equações, onde elas vão dizendo como é que você levanta a carga, como é que você acha essas cargas, como é que você faz o dimensionamento e assim por diante. Outra norma, por exemplo, né, ó, estruturas de aço, né, NBR 8800, aí de 2008. Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas, de aço e concreto nos edifícios. Eu posso ter o que nós chamamos de estruturas mistas. Estruturas de aço em conjunto, trabalhando em conjunto com as estruturas de concreto. Então, a mesma coisa da norma de concreto, da norma de madeira, ela vai dar todas as recomendações para você poder trabalhar com estruturas metálicas. E aqui, pessoal, eu abri rapidamente, então quando vocês entrarem no CREA lá, pelo site, e colocarem, né, na pesquisa a resolução 218/73, vocês vão estar achando esse arquivo, onde vocês têm aqui, ó lá, os itens do item 1 a 18. Então você tem diversas atividades, supervisão, coordenação e orientação técnica, que está toda sujeita àquelas atividades descritas no artigo, né? Lá fala de estruturas, fala de pontes, fala de pavimentos e tem outras que agora não lembro de cabeça, tá? Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, olha lá, estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo de viabilidade técnico-econômico, condução de trabalho técnico e assim por diante. Então, é interessante vocês estarem dando uma lida nisso daqui, ó. E nos artigos, olha lá, ó, começa a falar sobre as atividades de um engenheiro. Ó. Ou seja, todos os engenheiros estão relacionados a essas atividades de 1 a 18. E aqui para baixo, ó, eu tenho, por exemplo, a atividade dos engenheiros. Tá lá, ó. Então aqui, ó, no caso do engenheiro civil, está no artigo 7. Ó. Lá, edificações, estradas, pistas de rolamentos, transportes, abastecimentos, barragens e assim por diante. Então você tem que ver todas as atividades que você pode fazer, seguindo o que está instruído naquelas atividades do item 1 ao 18 que eu mostrei agora, tá bom? Então é bem interessante essa resolução aí, que ela está falando das atividades que o engenheiro civil, no caso, então, é o engenheiro civil da Unifeob, pode estar assinando aí, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, então eu vou estar no chat, qualquer dúvida, então, é só me falar, só me chamar. E agora é para vocês desenvolverem a atividade, tá bom? Vocês têm até ali às 10h30 para vocês estarem postando essa atividade. Até mais, gente. É isso aí.